Fala, impressionadores, como trabalhar com Big Data no Python. Como que você faz para conseguir usar de forma eficiente bases de dados que são muito grandes no Python, e vamos entender o que a gente começa a considerar Big Data e por que a gente tem que tratar com isso de forma diferente quando a gente for fazer os nossos projetos. Vamos lá! Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa o seu like e considere se inscrever no canal para acompanhar e aprender mais Python com a gente. Mas também eu vou deixar de presente para você aqui na descrição, não só o gabarito da aula, que você já pode baixar inclusive, como também um mini curso de análise de dados. Porque se você está querendo trabalhar com essa parte de Big Data ou com dados efetivamente no Python, esse mini curso vai te ajudar bastante, porque a gente vai construir um projeto completo de análise de dados dentro desse mini curso. Então ele vai estar aqui na descrição, é gratuito para você pegar, é só se cadastrar e receber, e aí volta aqui para o vídeo para acompanhar com a gente. Vamos lá! Primeiro de tudo, tá? Por que a gente tem que tratar Big Data de forma diferente e o que a gente considera efetivamente Big Data, tá? Essencialmente, é o volume de dados, o volume de informações que vai trazer essa diferença entre você fazer uma análise de dados normal ou começar a trabalhar com Big Data. Então não tem, digamos assim, uma categoria expressa que alguém disse a partir de tanto começa a ser considerado Big Data, né, digamos assim, mas essencialmente é quando você começa a trabalhar com bases de dados gigantes, a ponto de que você começa a ter que usar soluções diferentes porque você está trabalhando com base de dados gigantes. E a que eu vou ensinar para vocês aqui dentro dessa aula é como que você consegue trabalhar com bases de dados gigantes de uma forma eficiente dentro do Jupyter, dentro do seu editor de código que você estiver usando no Python, para você conseguir otimizar a estrutura, a infraestrutura do seu computador. Como assim, Lira, a infraestrutura do meu computador? Basicamente é o seguinte, qual é o nosso desafio, tá? Nesse nosso exemplo, a gente tem aqui uma base de dados chamada large.csv, que é uma base de 17 GB. Ela está disponível para download aqui embaixo. Também vai demorar um pouquinho, porque são 17 GB, mas ela é uma base de dados muito grande. Quando você começa a entrar nesse nível de gigabytes de informações, né, ou seja, as suas bases de dados começam a ficar muito pesadas, você vai começar a encontrar alguns problemas. E eu quero mostrar isso acontecendo aqui na prática. Vamos primeiro importar essa base de dados para dentro do Python e exibir ela. Normalmente a gente vai fazer importando pandas. Então eu botei lá import pandas SPD. Essa base de dados eu peguei lá do site do Kaggle, deixei o link disponível aqui para vocês, caso vocês queiram ver, tá? Então é uma base de dados real mesmo, tá? E agora a gente vai trazer essa base de dados para o Python. Para trazer, normalmente a gente faz algo como assim, né? A nossa tabela, que é o que a gente vai armazenar dentro do Python, vai ser um pd.read CSV, porque a nossa base de dados é uma base de dados em CSV. E aqui dentro eu vou passar efetivamente a base de dados, large.csv. E aí eu posso aqui chegar e dar um display na tabela, dar um display num pedaço da tabela. Não é o display que vai dar problema. A gente vai ter problema nesse comando aqui, de ler a nossa base de dados. Olha só, vou rodar. Pum. O tempo que ele vai demorar para fazer isso vai ser muito longo. E além do tempo dele fazer isso aqui ser muito longo, esse comando inteiro aqui, ele está tentando de uma vez só ler a base de dados inteira. Como ele está tentando de uma vez só ler a base de dados inteira, o que vai acabar acontecendo? Pode ser que o seu computador não tenha memória suficiente para conseguir fazer essa leitura. Pode ser que ele trave no meio falando falta de memória e assim vai. Então, eu digo que a gente vai otimizar a infraestrutura que a gente tem disponível, que foi aquele termo que eu usei um pouco mais no início da aula, para dizer isso. O seu computador pode ser que ele não consiga ler bases de dados grandes nesse tamanho daqui. Pode ser que ele consiga e só demore para fazer isso, mas pode ser que ele não consiga. Independente do caso, né, a gente vai discutir mais para o final da aula exatamente como tratar quando que você tem que seguir por um caminho normal assim, quando que você tem que seguir por o caminho que eu vou mostrar para vocês agora, que é o caminho de Big Data efetivamente, ou seja, o caminho de tratar essa base de dados de uma forma diferente, a gente vai discutir quando fazer um, quando fazer outro, mais pro final da aula. Mas então, para você pausar isso daqui, é só clicar várias vezes no stop, ou vir aqui ó, em kernel e dar um restart, tá vendo? Se você der um restart aqui, ó, ele vai limpar toda a tela e ele vai aparecer um kernel ready ali, tá vendo? Reiniciou, e a gente pode agora analisar a nossa base de dados. A primeira sugestão que eu dou para vocês é que você pode construir a sua estrutura do código inteira com um pedaço dessa base de dados. Então você pode chegar aqui e passar aqui, ó, any rows vai ser igual, por exemplo, a 10.000. O que significa isso? Significa que ele agora vai ler essa base de dados, né? Obviamente tem que escrever display certo aqui. Ele vai ler essa base de dados aqui, mas só as 10.000 primeiras linhas. Então ele vai ignorar o resto todo. Isso significa que 10.000 é um volume suficiente para você pegar uma amostra legal da sua base de dados para você conseguir analisar, mas ao mesmo tempo ele é pequeno o suficiente para você conseguir construir o seu código. E aí o que você faria? Você continuaria construindo todo o seu código, criaria toda a sua análise, toda a sua estrutura, pegando só um pedaço da base de dados, e aí no final, quando você fosse rodar o seu código inteiro para ele atualizar, você tiraria isso daqui e rodaria ele inteiro. Mas repara, na construção do seu código, você não ficou tendo dor de cabeça de ficar esperando lá o código, mó tempão rodar e ele conseguir puxar as informações e não sei o quê. Porque você só pegou um pedaço dessa base de dados
para você conseguir fazer a sua análise nela. Então essa é a primeira forma de fazer isso. A segunda forma de fazer isso é você, ao invés de você ler a base de dados toda de uma vez, você lê um pedaço da base de dados, executa o código que você quer. Lê um pedaço da base de dados, executa o código que você quer. Lê um pedaço da base de dados, executa o código que você quer. Por que isso? Porque esse primeiro formato que eu mostrei para vocês, ele não vai funcionar se a base de dados for grande o suficiente a ponto de estourar a capacidade do seu sistema, do seu computador, enfim, do Google Colab, se você estiver usando o Google Colab. Todo sistema ele tem algum limite de capacidade para conseguir ler quantidade de dados. Esse primeiro sistema daqui, que eu mostrei, é só para tornar mais eficiente a construção do seu código. Mas se essa linha de código aqui, quando você tirar o any-rows, ela estourar a memória do seu computador, por exemplo, não vai resolver. Então como que você teria que resolver caso isso aconteça? Você vai ler a base de dados e rodar um pedaço do seu código todo num pedaço da base de dados. Depois fazer isso pro próximo, depois pro próximo, depois pro próximo. Como assim? Da seguinte forma, você vai fazer assim, ó. Para cada pedaço dentro de um pd.read CSV. Tá vendo? Ao invés de você fazer assim, você ler a sua base de dados toda e armazenar ela dentro da tabela, você vai fazer um pd.read CSV dentro do for, com a sua base de dados. E aí, se você passasse só assim, ele vai ler a base de dados inteira, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que ele leia a base de dados em pedaços, né? A gente passa aqui o parâmetro chunk size, em pedaços de 10.000. O que significa isso? Isso significa que, na primeira vez que ele executar, essa variável pedaço vai ser um pedaço da base de dados de tamanho 10.000. Na próxima vez que ele executar, vai ser um outro pedaço da base de dados, mas agora indo da linha 10.000 até 20.000. Na próxima, da 20.000 até 30.000. Na próxima, 30.000 até 40.000 e assim vai. Então ele vai meio que, aqui dentro desse for que você vai construir o seu código inteiro. Porque ele vai executar o seu código inteiro para um pedaço e depois ele vai executar para o próximo pedaço, próximo pedaço, próximo pedaço. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que eu quisesse calcular o valor recebido e o valor pago em todas as moedas que eu tenho diferente aqui. Aqui eu tenho dólar, tenho euro, tenho yuan, tenho yen, tenho várias moedas diferentes. Eu quero conseguir calcular esse total recebido da minha base de dados inteira. Em dólar, em yuan, em todas as moedas. Como que a gente vai fazer isso? Eu não vou conseguir ler essa base de dados direto de uma vez. Então eu vou para cada pedaço, e chunk em inglês é pedaço. Então você vai encontrar muitos códigos que ao invés de chamarem aqui de pedaço, vão chamar aqui de chunk. Então para cada chunk dentro dessa lista de pedaços, né, ou seja, da minha base de dados dividida em pedaços, o que eu vou fazer? Olhe essa variável pedaço como sendo essa base de dados aqui de 10.000 linhas, uma base de dados. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, quais colunas dessa base de dados eu quero selecionar? Então eu vou criar uma variável aqui de colunas, que vai ser as colunas que a gente quer selecionar. Vai ser o amount received, tá? É só para o exemplo que a gente está fazendo. Você poderia escolher uma outra análise aqui dentro. Você pode fazer a análise que você quiser, como se ela fosse uma base de dados única mesmo, tá? Então eu peguei o amount received, o receiving currency e o amount paid, beleza? Então pegamos essas três colunas. Agora eu quero filtrar esse meu chunk aqui, né? Então eu vou criar aqui o meu chunk filtrado, que ele só vai ter essas colunas, que nada mais é do que o meu chunk. Lembrando, essa variável chunk nada mais é do que a minha tabela, só que um pedaço dessa tabela. O meu chunk selecionando só essas colunas daqui. Beleza? Então pronto, a gente filtrou. E agora essa variável aqui, chunk filtrado, nada mais é do que essa tabela aqui, só que só com essas três colunas. Amount received, receiving currency e amount paid. E aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero agrupar as informações de acordo com a moeda, né? Porque eu quero agrupar dólar, euro, yuan, bitcoin e tudo mais, agrupar tudo somando o amount paid e somando o amount received. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada resumo, que vai ser o nosso chunk filtrado, né? O nosso chunk filtrado, só que agrupando ele, rodando um group by, agrupando ele de acordo com a receiving currency, beleza? E aí, aqui a gente vai botar com ponto sum no final. Por que com ponto sum? Porque quando você soma aqui no final, você está dizendo que essas colunas aqui, você está querendo somar essas colunas numéricas, você vai agrupar o dólar. O que eu vou fazer com as colunas numéricas? Eu vou agrupar somando as colunas numéricas. É isso que o ponto sum está dizendo aqui. E aí a gente pode dar um display nesse resumo aqui. Display nesse resumo. Aí repara o seguinte, se eu executar o código direto aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar esse código todo para o primeiro chunk, depois para o segundo chunk, depois para o terceiro chunk. Isso vai demorar muito, ele vai demorar muito para fazer isso. Então, enquanto você está construindo o seu código, uma boa prática é você aqui no final dar um break, para ele rodar isso só para o primeiro chunk. Porque depois, quando ele tiver que rodar para todos, aí você tira esse break daqui. Então, eu vou rodar esse código aqui, olha lá. Ele pegou o primeiro pedaço, agrupou o primeiro pedaço, você viu que ele foi muito rápido, muito eficiente. Agrupou o primeiro pedaço e me deu essa resposta. Aí agora, o que a gente tem que fazer? Primeiro,
Eu vou ajustar a visualização dessa resposta, só para ele não aparecer assim em notação científica, né? Para ele aparecer com um número mesmo bonitão aparecendo todo. Então eu vou chegar aqui em qualquer lugar do código, poderia ser aqui em cima, poderia ser aqui embaixo, mas enfim. A gente vai pedir para o Pandas exibir os números num formato aparecendo todos os números, que é basicamente fazer um pd.options. A gente vai editar uma opção do Pandas, né? Que é a opção de como ele exibe as informações, display, e aí no display a gente tem o float format. E aqui a gente passa um código de formatação numérica. Inclusive, se você quiser, eu não vou entrar muito em detalhe como é que funcionam os códigos de formatação numérica. Se você quiser ver mais a fundo, eu tenho um vídeo no canal só sobre isso. Vou deixar ele aqui na descrição. Mas basicamente o que você precisa fazer é botar 2 pontos para dizer que você está formatando, vírgula, que é o separador de milhar no Python, e ponto 2f, que é para dizer que são 2 casas decimais. E aqui a gente vai aplicar um format. Então isso que a gente está fazendo vai simplesmente, essa linha de código aqui, ela vai simplesmente mudar a exibição que está assim para uma exibição assim, bonitinha, tá vendo? Com os números todos e tudo mais. Beleza. Então, agora a gente conseguiu resolver isso para um chunk só. Só que qual é o problema? O problema é que é o seguinte, se eu colocasse isso aqui para exibir, por exemplo, 2 chunks diferentes. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um contador. Não precisa fazer no seu, mas eu vou fazer no meu só para você visualizar. Eu vou criar um contador aqui igual a 0, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu contador for maior do que 2, então dá um break. Então eu vou botar para ele dar um break se meu contador for maior do que 2, beleza? Maior do que 2. Vou deixar maior do que 2 aqui. E aí, aqui eu vou fazer o contador mais igual a 1. Então essencialmente eu vou rodar uma vez, aí o contador vai virar 1. Vou rodar 2 vezes, o contador vai virar 2. Na terceira vez que ele for rodar, ele vai pausar o meu for. Olha só o que vai acontecer. Estou mostrando isso só para mostrar para você o que vai acontecer quando você rodar esse for inteiro. Então, repara, eu estou pausando o for em algum momento para você ter uma visão do que vai acontecer no for inteiro, sem precisar esperar esse for inteiro rodar. Porque lembra, esse for aqui, ele vai demorar muito para rodar, porque você está separando em vários chunks uma base de dados gigantesca. Então, se eu rodar isso daqui, olha lá, a primeira tabela, a segunda tabela, a terceira tabela. Então, olha só, o nosso resultado final que você tem quando você roda esse for são várias tabelas resumo, tá vendo? Várias tabelas resumo, várias tabelas resumo. E repara que às vezes a mesma moeda, ó, dólar aqui, dólar aqui, aparece nessas tabelas de resumo. Então, quando você separa a sua tabela em chunks diferentes, você tem um desafio a mais, que é as análises que você quer fazer aqui dentro. Se for uma análise global, né, que você quer aplicar na tabela inteira, você aqui dentro do for você vai ter que juntar essa análise. Juntar ela numa análise só. Nesse nosso exemplo, eu quero juntar essas tabelas aqui numa tabela só. Então, a gente vai fazer alguns passos aqui. O primeiro deles é que eu não vou querer que essa minha coluna de Receiving Currency, tá vendo? Vire o índice. Tá vendo que quando você roda um group by nela, por padrão ela vira o índice. Tá vendo que sumiu o 0, 1, 2, 3, que por padrão tem aqui, ó, o índice das linhas? Ela virou o nome das moedas. Eu não quero que isso aconteça, porque isso vai atrapalhar a gente de juntar as tabelas. Então aqui no group by eu vou passar o parâmetro asIndex igual a falso. Esse asIndex igual a falso vai fazer, olha só, repara aqui, ó, vou rodar o código, vai fazer o Receiving Currency continuar como sendo uma coluna e o índice ficar normal. Beleza, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai fazer é que eu vou criar uma tabela aqui, que ela vai começar sendo uma tabela vazia. Uma tabela vazia. E aí agora que ela é uma tabela vazia, aqui dentro, ao invés de exibir a minha tabela resumo, eu simplesmente vou pegar essa tabela resumo e vou adicionar nessa tabela vazia. Então essa tabela vazia, ela vai começar vazia, depois ela vai ter a primeira tabela resumo, depois eu vou adicionar e ela vai ter a primeira tabela resumo com a segunda, depois a primeira com a segunda com a terceira, e assim vai. Então ao invés de dar um display na tabela resumo, eu vou fazer que a minha variável tabela, essa tabela que começou vazia, vai ser um pd.concat, eu vou concatenar essas duas tabelas. Quais são essas duas tabelas? Você passa aqui uma lista de tabelas para ele juntar, para ele concatenar. Vai ser a sua tabela original, que começa vazia, junto com o resumo que ele acabou de calcular, tá vendo? E aí, depois que você fizer isso tudo aqui, olha só, vou rodar o código. Rodou. Se eu chegar agora e der um display na minha variável tabela, olha quem vai ser minha variável tabela. A minha variável tabela vai ser, olha lá, as moedas e os valores. O problema, né? Então tá quase pronto. O problema de fazer isso aqui é que Bitcoin tá aparecendo mais de uma vez, dólar tá aparecendo mais de uma vez. Por quê? Porque está juntando tabelas diferentes. Tá vendo aqui os índices? Olha, 0, 1, 2, 3. Aí depois 0, 1, 2, 3. Depois 0, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele está juntando tabelas diferentes. Então agora, nessa tabela final, eu preciso de novo fazer esse agrupamento. Pô, Lira, mas o código fica meio repetitivo. Sim, nesse caso não é que ele fica meio repetitivo, é que fica mais trabalhoso você construir o código. Seria mais fácil você fazer essa análise toda direto aqui. Só que se o seu sistema não permite, porque você está trabalhando com Big Data,
Aí realmente você vai ter que partir para uma solução que vai exigir mais linhas de código, mas que você vai otimizar o lado do sistema. É sempre uma balança. Menos linhas de código exige um pouco mais do sistema, mais linhas de código vai exigir um pouco menos do sistema. Essa vai ser a balança que a gente vai estar o tempo todo trabalhando e pensando quando que eu vou para um lado, quando que eu vou para o outro, que eu vou comentar já já com vocês. Então olha só, rodei. Agora eu quero simplesmente aplicar de novo esse group by aqui. Então ó, vou aqui, antes de dar um display na minha tabela, vou fazer ó, tabela, vai ser a minha própria tabela, só que aplicando o meu group by, receiving currency as index e somando. Se eu chegar agora aqui e rodar isso, olha só, agora ele agrupa tudo numa tabela só e ó, repara no valor do dólar, ele soma o valor do dólar. Então agora aqui tem o valor total. Então repara, agora se eu pegar e rodar esse código inteiro, ele vai rodar esse for inteiro e eu posso inclusive tirar aquele contador que a gente tinha feito. Olha, tirei o contador daqui, tirei essa estrutura do contador aqui, porque a gente só fez isso para testar o nosso código. E agora, para a gente garantir que ele está funcionando, a gente roda o código inteiro. Vou clicar aqui em Cell e vou clicar em Run All. Toma cuidado só para essa primeira linha de código aqui, ó, ou tá comentada ou tá com um número de rows definido, né? Porque senão ele vai ficar aqui mó tempão e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é rodar esse for e rodar esse display aqui. E aí, enquanto ele está rodando, e eu vou explicando para vocês aqui com a tela, vou tentar até não errar na explicação para não ter que cortar, para vocês verem o tempo que isso aqui vai levar. Isso aqui vai levar uns 5 minutos, 10 minutos executando aqui. Enquanto a gente espera isso daqui executar, eu vou explicar para vocês, Lira, qual é a vantagem de eu fazer nesse formato daqui, qual a vantagem de eu fazer no formato direto, qual a desvantagem. Vamos entender. Basicamente a lógica é o seguinte, nessa estrutura que a gente fez aqui, a vantagem é que ao invés de eu estar tentando executar o meu código na base de dados inteira de uma vez, que tem 17 GB, a gente está pegando pedaços pequenos da nossa base de dados e rodando isso naqueles pedaços pequenos. Lira, meu computador é muito fraco e nem em pedaço de 10.000 ele está aguentando. Bota em pedaço de 1.000, não tem problema. A estrutura do código vai ser a mesma e ele vai conseguir trabalhar com isso. Então a vantagem é que você exige menos da capacidade do seu computador. A desvantagem é que, além de você ter que construir mais linhas de código e tratar casos como esses que a gente teve que tratar aqui, é que fazer um for nesse formato é mais lento do que você trabalhar assim, né? Em termos de velocidade de execução de código mesmo. O código de ler a base de dados assim direto, ele é muito mais rápido do que um for no Python. Por quê? Porque quando construíram a biblioteca do Pandas, já fizeram dentro da biblioteca do Pandas uma série de otimizações para conseguir fazer essa leitura. Então, você rodar esse código direto nesse formato daqui é mais eficiente do que você rodar o código nesse formato daqui em termos de velocidade de execução. Só que esse código de baixo ele é mais eficiente em termos de consumo de memória do seu computador. Então, é aquela balança que eu estava comentando com vocês. Você sempre, nesse caso daqui, o que eu, Lira, faria? Eu tentaria fazer direto aqui, né, aplicando lá o nosso nrows e depois tentando executar o código direto. Lira, mas o meu computador não suporta, ou o meu sistema, às vezes não é nem só o seu computador. Às vezes você está trabalhando com uma base tão grande que o sistema da sua empresa não suporta, ou que não faz sentido você alocar tanta memória para essa tarefa daqui. Então o que você faz? Aí você abre mão de velocidade de execução para você conseguir usar uma estrutura que vai consumir menos do seu sistema, mas que vai demorar um pouco mais para rodar. Essa vai ser a lógica. Então por que isso aqui, Lira, demora um pouco mais para rodar? Porque a gente está fazendo um for. Então ele vai executar um, depois ele vai executar o outro, depois ele vai executar o outro, depois ele vai executar o outro. E esse for, ele vai demorar mais para rodar do que uma leitura direta da base de dados. Beleza? Então olha só, eu dei essa explicação inteira, e ainda, sem cortar, e ainda assim ele continua aqui rodando. Então agora sim eu vou fazer um corte para o final, depois de ele já ter rodado, vou mostrar a resposta final para vocês, e aí vou até dizer para vocês em quanto tempo ele demorou no meu computador. Só que essa velocidade de execução ela também vai variar de acordo com a capacidade do seu computador. Só que repara, para conseguir rodar esse código daqui, o seu computador precisa ser muito menos capaz, em termos de capacidade de memória mesmo, do que para conseguir rodar esse código aqui em cima. Beleza? Mas ele vai tomar mais tempo do seu computador para rodar. Beleza? Então eu vou fazer um corte e quando ele terminar de rodar aqui eu volto. Bom, galera, terminou de rodar aqui. No meu caso aqui, acho que ele demorou uns 10 minutos mais ou menos para rodar. Tá? E aí no seu caso pode ser que ele demore um pouco mais, um pouco menos, mas aí ele trouxe pra gente aqui agora o resultado final, tá vendo? E aí ele tem aqui todas as informações, você vê que os números são gigantescos, porque a nossa base de dados era gigantesca de transações lá de verificação, era uma base de dados para fazer um teste de verificação de lavagem de dinheiro, então tem movimentações financeiras enormes lá e tudo mais. Então, com isso a gente consegue finalizar a nossa análise. Então nesse formato que a gente fez aqui, você constrói essa análise toda dentro do for. E depois você só trata os ajustes de consolidação dessa análise no final do for, depois que você já criou essa tabela toda global. Só que repara, essa tabela aqui toda concatenada, ela é muito menor do que a nossa tabela original que a gente teve que ler aqui em pedaços dela, beleza? E é isso que torna o nosso processo mais eficiente em termos de memória
da gente trabalhar sempre com menor quantidade de informações e só consolidar no final a resposta do que a gente precisa. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado disso daqui. Se vocês quiserem ver algum outro tema no Python, deixa aqui nos comentários como sugestão. E não esquece de pegar o mini curso de análise de dados que está aqui na descrição para vocês também. É de graça, vai lá, pega, continua o seu aprendizado aqui de análise de dados. Um grande abraço e até a próxima aula.